Vamos falar um pouquinho sobre atos administrativos. Então, começamos aqui por ato discricionário. São eles permissão, autorização e renúncia. E um detalhe aqui interessante é que no momento em que uma determinada pessoa, então, passa, vamos supor que Maria passou em um concurso público. Maria passou em um concurso público. E acontece o seguinte, que depois que Maria passa no concurso público, é o momento da escolha da lotação de Maria. Então, quem pode escolher qual será o local, a lotação de Maria? Então, essa é uma escolha discricionária que pertence ao poder público. Então, esse é um ato discricionário. Então, temos aqui essa questão de saber qual que será aqui o local em que Maria ela vai ser lotada, e esse ato cabe à administração pública por meio de um poder que a gente chama de poder discricionário, que dá à administração pública a oportunidade e conveniência de olhar para a própria administração pública e dizer qual que é o local mais adequado para a lotação de Maria. Então, a administração pública que vai direcionar Maria para o local mais adequado, segundo as necessidades da administração pública. Então, são eles atos de permissão, autorização e renúncia, ato discricionário. E ato vinculado, não há aqui uma discricionariedade, não há oportunidade de conveniência, e todos os elementos já provêm da própria lei. Então, ato vinculado são eles: admissão, licença e homologação. Admissão, licença e homologação. Elementos do ato administrativo: competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Elementos do ato administrativo: competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Atributos do ato administrativo: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Então, vamos para os exemplos dos atributos do ato administrativo. O primeiro exemplo é a presunção de veracidade. Presunção de veracidade, vamos imaginar que um perito oficial, uma perita oficial chamada Patrícia. Então, Patrícia, ela vai aqui elaborar um laudo grafotécnico, que é aquele que olha se realmente a letra pertence a determinada pessoa. Então, esse aqui é um laudo chamado de laudo grafotécnico, que é elaborado por perícia, no caso aqui, por essa perita oficial, gerando, assim, uma presunção de veracidade por ser documento público. Então, há uma presunção de legitimidade desse documento por ser um documento público. Lembrando que, mesmo que seja um documento público, esse documento não tem presunção absoluta de veracidade, podendo, assim, admitir a prova em contrário. Documento público não tem presunção absoluta de veracidade, admitindo, assim, prova em contrário. Agora vamos para o exemplo de autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Vamos ver aqui esse exemplo.
O exemplo de autoexecutoriedade. Vamos pensar o seguinte aqui. Vamos imaginar uma padaria. Então, temos aqui uma padaria. E essa padaria está cheia de ratos. Então, essa padaria aqui não está em condições próprias de... esse local não tem condições próprias para fornecer produtos para o consumidor. Então, esses produtos também estão impróprios para consumo. Produtos impróprios para consumo. Sendo assim, é possível a autoexecutoriedade, que é um meio de execução direta, meio de execução direta, e não precisando, então, da administração pública se servir de controle prévio do judiciário, não é necessário o controle prévio do judiciário. Então, é um ato administrativo, é um atributo do ato administrativo a autoexecutoriedade, e é um meio direto de execução, diferente da multa, que é um meio indireto de execução. Agora, a autoexecutoriedade é um meio direto de execução, não é necessário o controle prévio do judiciário. Então, o exemplo de exigibilidade, aqui a autoexecutoriedade, então, é um meio direto de execução. Então, vamos para o caso de exigibilidade. Exigibilidade. A exigibilidade é um meio aqui que é considerado meio indireto de coerção. Meio indireto de coerção. Um exemplo é um agente público competente que aplica multa em determinado sujeito. Então, multa de trânsito em determinado administrado. Um meio de exigibilidade, um meio indireto de coerção da administração pública. Aqui temos outro mnemônico, requisitos do ato administrativos. Então, administrativo, temos aqui requisitos, a falta de qualquer um pode levar à invalidação do ato, a sua ilegalidade ou possibilidade de sua anulação pelo Poder Judiciário. Temos competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, vamos aqui para os principais comentários. Motivo. Então, quando a gente fala em motivo, são as razões de fato e de direito que autorizam a imediata execução do ato administrativo. Então, razões de fato e de direito, motivo, razões de fato e de direito que autorizam a imediata execução do ato administrativo. Então, vamos lembrar o seguinte, vamos imaginar que José, esse é José, ele é técnico da Polícia Civil e ele pratica um ato de abandono de cargo. Abandono de cargo. E após regular processo disciplinar, foi aplicada a ele a sanção de demissão. Então, no momento de aplicar a sanção de demissão, é necessária a exposição dos motivos, que são motivos. A gente não faz uma petição com motivos de... com as razões de fato e de direito. Então, isso é motivo. Razões de fato e de direito. Então, isso significa o quê? Motivo. E a exposição das razões seria a motivação. Então, somente razões seria o quê? Motivação. Mas como estamos aqui diante de
razões de fato e de direito, aí isso significa o quê? O motivo. Então, a exposição de razões de fato e de direito significa motivo. Vamos supor que um auxiliar de necropsia, ele é apenas auxiliar de necropsia, ele não é perito, e ele faz um laudo e assina um laudo aqui cadavérico, ainda assina o laudo cadavérico. Então, ele ultrapassou um elemento aqui, que é o elemento de competência, por quê? Porque não estava aqui como atributo da função desse sujeito essa atribuição. Sendo assim, estamos aqui diante da competência, que é um poder decorrente de lei, conferindo assim ao agente administrativo o desempenho regular de suas atribuições. Então, competência decorre de lei e faz assim, conferindo ao agente administrativo, o desempenho regular de suas atribuições. Artigo 11 da Lei 9784 de 1999. Artigo 11. Da competência, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. Inciso 1. A edição de atos de caráter normativo. Inciso 2, a decisão de recursos administrativos. Inciso 3, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 14, o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Artigo 15, será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16, os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Artigo 17, inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, onde é iniciado o processo administrativo, deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, é isso.